que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Números 11:24 diz: Em seguida Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahvé. Então reuniu rapidamente 70 sábios anciãos dentre o povo e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre os 70 autoridades. Assim que o espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos. E assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava a Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés: estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, as nossas lições bíblicas, eu costumo pensar que nessa era que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, se as pessoas, todas as pessoas vão ter um tempinho para vestir definitivamente a camisa deste último mover de Deus sobre a terra, ou não. Vai ser algo assim, e vai ser rápido, obviamente. Imagina se nós temos tempo para doutrinar, discipular alguém aí por mais 4, 5, 6 anos. Faça-me o favor, né, irmão? Com a enxurrada de palavras que Deus sempre mostra nas visões, como rios correndo dentro da igreja, como cachoeiras desabando sobre o ministério, isso é símbolo da palavra que está jorrando, da palavra que está fluindo. Não há mais tempo. O que é uma cachoeira caindo? Se você se colocar debaixo dela por 5 segundos, o que aconteceu? Você fica completamente banhado. É o que está acontecendo com a palavra nesse lugar. Ela é tanta que, para te envolver, ela é muito rápida. Só depende de você, a queda d'água está aqui, você se posicionar debaixo. Se você ficar... Peraí. Se você ficar que nem eu, às vezes, quando eu vou na cachoeira. Tá frio. Eu tenho pavor de água fria. Acho que meu corpo sofreu uma reação aí no tempo que eu fazia academia e tomava banho com água a quase 0 graus. É uma coisa doida. Depois que eu saí da academia, parece que teve uma reação. Eu tenho pavor de água fria, irmão. Eu mergulho. Se alguém estiver se afogando, eu vou lá para me afogar junto, pelo menos. Eu mergulho, encaro. Então, se você fica assim... Não, isso aqui está meio frio, né? Não, essa água não está boa, não. Tá aí, irmão, você nunca vai se banhar, né? Então é isso, esta é a simbologia, o significado dessa simbologia de águas que correm nesse lugar, ondas que vêm, de cachoeiras que caem. Significa que para que essas águas te envolvam por completo, é uma coisa muito rápida. Só depende de você realmente aceitar a palavra, mas nem todos aceitam a palavra, amém? E isso, nas últimas profecias, ficou bem tipificado com várias, mas uma delas me traz à memória que o irmão Rômulo dizia que via um pão muito grande dentro da igreja.
E pessoas famintas pegavam esse pão e comiam desse pão. Outras, porém, estão nem aí para o pão. E o pão é a palavra. Mas nem todos estão querendo se alimentar dessa palavra. Isso já é desde a fundação do ministério. Deus já tem mostrado que eu prego, mas tem pessoas que não querem. E o fim dessas pessoas, quando Deus especifica umas e outras pessoas, o fim é acabarem desviados. Eu poderia citar aqui para você várias dessas pessoas que Deus mostrou especificamente e que acabaram desviados. Monique, Marcos, Suelene, Paulo Sérgio, Rafael Felipe, foram pessoas que Deus mostrou a igreja como um grande refeitório e belas e maravilhosas comidas, bandejas de prata e tudo muito lindo, e a pessoa ia, na hora de pegar a comida, não, isso eu não quero não, eu quero isso eu não quero não, eu quero isso. A comida aqui do ministério não te autoriza a desprezá-la, você tem que comer tudo, ou está fora do mover. É assim que funciona aqui. E essas pessoas que eu citei, é um pouquinho do que me veio à memória, profecias que mostravam essas pessoas escolhendo que comida iria comer aqui no refeitório da igreja. Você sabia que você está no refeitório? Deus já mostrou esse ministério como um grande supermercado, com todo tipo de alimento. Já mostrou esse ministério como um laboratório. Foi uma das visões mais impressionantes que vi. Laboratório é um negócio muito sério, irmão. Laboratório você não se utiliza só, escuta aí, Deus já mostrou esse ministério como o que eu falei? Laboratório, muitas vezes você pega, siga aí, Alexandre, você pega uma substância original, mas quando ela entra no laboratório, ela se transforma em outra coisa. Amém? Não é isso que faz no laboratório? Junta coisas ou decanta, separa, né? Já ouviu falar em funil de decantação? Você pega as substâncias que vêm juntas, passa no funil, separa. No laboratório você cria coisas novas, partindo de um princípio original. Isso é um laboratório. E Deus já mostrou esse ministério como laboratório. Por que pessoas foram e... Lamento te informar aí, galera, mas eu tenho que dizer porque eu estou aqui para isso. Por que pessoas já foram e outros ainda serão reprovados nesse ministério? Porque eles não têm discernimento. Eles olham para a palavra e dizem assim: está escrito aqui, pastor, está escrito aqui. São os e-mails que eu recebo gentilmente, eu mando até adventista. Imagina, até adventista querendo me instruir pelo e-mail. Até adventista. Desde quando eu dou ouvidos a puta e prostituta? Até adventista. Pasmem. O cara é adventista do 7º dia e acha que pode falar em Bíblia. Ele não tem condição de pregar nem para uma prostituta, nem para um gay. Ele é adventista. Adventista. Se conhecesse uma página da Bíblia, ele não seria adventista. Ele é pior que a Babilônia católica. Pior. Porque subdizem-se a si mesmo ler Bíblia. E como que alguém que lê Bíblia pode ser um adventista? Está louco. Então eu recebo muitos e-mails. Mas o que acontece? As pessoas fazem o seguinte: está aqui escrito, pastor. Aí muita gente, o que acontece? Tem um laboratório, né? O original é isso aqui mesmo. É Bíblia mesmo. E pastor, e vai sofrer alteração? Vai sofrer alteração? Sim! Vai sofrer alteração? Sim! Aí vem o original, passa pelo laboratório chamado... Os louvores que nós cantamos desses cantores corrompidos e profanados por aí não sofrem alteração quando passa daquela porta. Aqui tudo sofre alteração. Aqui Deus gera a realidade dos fatos. Você acha que
está aqui tudo escrito, que é a palavra de Deus, está tudo escrito nesse livro? Está nada, apenas os escribas mentiram. Amém? Apenas os escribas mentiram. Eu estou dizendo que muitos dos escritores da Bíblia mentiram. Eu estou dizendo. Loucura, né? Vamos ver quem vai pisar na cabeça do diabo. Vamos ver quem vai entrar no reino dos céus. Vamos ver quem vai ser galardoado. Vamos ver quem é que vai continuar colecionando processo, cadeias, algemas e prisões. Vamos ver se é o louco ou se são os sábios. Vamos ver quem as pessoas vão olhar e vai dizer assim: esse cara é igual a Jesus. Vamos ver quem vai ser, se vai ser eu e vocês ou se vai ser o mundo lá fora. Alguém hoje compararia Silas Malafaia a Jesus? Jabes de Alencar, Billy Graham, Benny Hinn? Alguém já os comparou a Jesus? No começo desse ministério, eu tive que escrever o meu testemunho, o meu nascimento, para que as pessoas vissem que eu era uma pessoa comum, normal. As pessoas chegavam a ligar para cá na época da rádio e diziam assim: pastor, não é possível, você é Jesus que voltou. Eu dizia: não, irmão, não sou Jesus, sou apenas um mortal. Não, pastor, não é possível, ninguém fala essas coisas. Quando tu falou, eu vi isso pelo rádio, hein? Quando tu falou, eu vi isso. Quando tu falou, eu senti isso no meio da pregação. Eu fiquei curado, tinha um caroço, sumiu, tinha isso, sumiu, eu vi isso, vi aquilo. Tu és Jesus. Não, eu não sou Jesus, sou o irmão dele. Mas eu e ele somos um, porque participamos dos mesmos projetos, dos mesmos propósitos. Porque Jesus disse assim: eu e o Pai somos um? Porque participavam do mesmo projeto, do mesmo propósito. Mas o Pai e Jesus são um? Nunca foram. Sempre foram dois, Jesus e o Pai. E ele falou: o Pai é maior do que eu. Não são dois. Por que Jesus disse que era um? Porque os objetivos nunca se divergem, sempre convergem para o mesmo ponto. Amém? Assim sou eu e Jesus. Os meus objetivos nunca divergem do de Jesus, sempre convergem para o mesmo ponto. Por isso eu e Jesus somos um. Se você faz sempre a vontade de Jesus, você e Jesus são apenas um. Amém, meu irmão? Não tem nada difícil de entender aí. Vamos voltar para o laboratório. Aí as pessoas olham assim: não, mas aqui a Bíblia diz isso. Aí depois que passa pelo laboratório, eu estou elucidando coisas e mais coisas. A pessoa pega o produto final do laboratório e olha o antes do laboratório, e ela diz assim: não, é heresia. É heresia. Ah, é heresia? Tá bom, continua na heresia. E eu vou continuar com aquilo que Jesus falou assim: olha, na verdade, eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Você acha que os apóstolos estavam prontos para ouvir o que nós temos ouvido hoje aqui? Se Paulo, o que está escrito ali? Bíblia sim, Constituição não. Se Paulo tivesse escrito, se Paulo tivesse recebido aquela frase ali, muitas das coisas que ele escreveu, ele não teria escrito. Se Pedro tivesse recebido aquela frase, muitas das coisas que ele escreveu, ele não teria escrito. Se João, se Tiago, se eles tivessem recebido aquela frase, não teriam escrito muitas das coisas que escreveram nas suas cartas. E eu fiz os estudos que fiz, escrevo os livros que escrevo, prego o que prego, ensino o que ensino. Sabe por quê? Porque recebi essa frase que quebrou dentro de mim muitas coisas. Essa frase que transformou a minha alma de uma forma totalmente sobrenatural está incluída naquelas coisas que Jesus tinha para dizer, mas disse para os seus discípulos: eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então vai passar
o original, vai passar no laboratório, vai se ramificar e vai continuar mais original do que o próprio original. Mas quando a ovelha diz assim, não, eu acho, já era. Ovelha não acha nada. Ovelha tem que aceitar a coleira ou o cajado e seguir, pastor. É isso que sustenta a ovelha, pastor. Ovelha não se sustenta. Não, eu discordo desse ministério, eu vou para aquele. Vai lá, pode ir. Boa viagem. Hasta la vista, baby. Esse ministério aqui não está nem preocupado, meu irmão, nem com quem vem, nem com quem vai, porque o ministério subsiste por si mesmo. Quem sustenta o ministério é o próprio Deus, desde que aquele que o recebeu não transgrida. Eu tenho uma promessa de Deus aqui muito bacana, de vez em quando eu lembro dela. Disse o Senhor para mim, você vai lembrar, eu juro por mim mesmo que o teu ministério nunca se apagará. Quem lembra disso? Lembra? Só que quando Jesus falou, juro por mim mesmo, que o teu ministério nunca se apagará, eu estava mandando meia dúzia para caixa prego, agora estou mandando é o mundo inteiro, para que ele realmente sustente o meu ministério e nunca se apague. Se tu vem numa estrada guerreando, com uma certa força, essa é a palavra-chave, tá? Com uma certa força. Se tu vem numa estrada guerreando com uma certa força e Jesus te faz uma promessa, o que você faz? Você vai buscar forças aonde não existe, vai guerrear com muito mais força, muito mais rapidez, muito mais velocidade, muito mais ânimo. São as guerras que nós temos lançado aí. Os últimos folhetos são guerra pura. Porque eu fiquei assim, Jesus, eu sei que o Senhor quer fazer guerra. Essa guerra, sabe como é que essa guerra resultou? Jesus deu uma palavra de paz, passou no laboratório e virou uma palavra de guerra. Muita gente não quer a guerra, porque olha lá, antes do laboratório, não existe mais palavra de paz nesse ministério. Quem quiser um Deus de paz, a Universal deve ter, as assembleias. Aqui só tem um Deus de guerra. Aqui passou pelo laboratório, a paz vira guerra e a guerra vira paz. Aqui é assim que funciona, tá, irmão? Então, às vezes eu vou para o meu canto e digo assim, Jesus, eu sei que o Senhor quer fazer guerra, mas eu não estou aqui para pelejar as minhas guerras. Se dependesse de mim, nessa hora, eu faria isso, faria aquilo outro, faria aquilo. Mas eu não quero fazer nada, eu quero só que o Senhor dê a direção. Fala aonde que o Senhor quer atingir, o que o Senhor quer que faça. E Ele dá a direção e eu me apresso em executar. Amém, irmão? É assim que funciona o ministério. Então, as promessas que Jesus me fez no começo desse ministério nem se comparam ao nível das gloriosas promessas que Ele tem feito nos últimos dias. Por quê? Porque eu comecei com uma guerrinha mínima e me apressei em guerrear cada vez mais. Eu entendi que o que Jesus tem para mim, ninguém consegue reverter. Se eu for preso, é porque Jesus me pegou e me levou para a prisão. Se eu for morto, é porque Jesus me pegou e me levou para ser morto. Tal qual aconteceu com Jesus, como ovelha muda levada ao matador e entregou a sua própria vida, assim será comigo, contigo e com todo aquele que viver plenamente a palavra de Deus. Assim vai ser com todos nós. Então, eu aprendi que nem um fio de cabelo cai, nem uma folha cai da árvore. Nada nos pode suceder se o nosso Deus não determinar que aconteça. Se é assim, eu quero saber de uma coisa. O Senhor falou nesse lugar: eu tenho uma grande contenda contra os habitantes. Essa é uma passagem bíblica. Mas a passagem bíblica nunca tinha passado pelo laboratório. Agora ela tomou vida, né? Porque passou pelo laboratório. Deus sempre disse, está vendo esse povo ímpio?
Está vendo esse povo pedófilo? Ah, pastor, não tem a palavra pedófilo lá na Bíblia. Não tem? E precisa? Tem a palavra pedófilo lá quando Ló está em Sodoma e Gomorra? Existe essa palavra lá? Não tem, né? E precisa? Existe a palavra homossexuais lá em Sodoma e Gomorra? Não. E precisa? Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Então, quando se lia na Escritura que Deus tinha uma grande contenda contra ímpios, contra aquele que oprime o seu próximo, contra os pedófilos, os opressores, os patrões carrascos, a idolatria, a feitiçaria, invocar os mortos. A prostituta católica acabou de canonizar, né? Canonizar, como é que chama? Canonizar? Uma mulher que era uma assassina lá no Nordeste, incendiou várias igrejas evangélicas, mandou matar até pastores. Era uma assassina. Mas é bem o Deus deles mesmo. Fazer o quê, né? Está perfeito. Então, veja, quando Jesus tem uma contenda e todo esse lixo espiritual, toda essa opressão, toda essa malignidade, estava lá escrito na Bíblia, tem uma contenda contra os habitantes da terra, e Deus dá a lista. Cadê a contenda? Nunca aconteceu. Os batistas não fizeram essa contenda. Os assembleianos, a adaga da contenda deles estava enterrada, Deus desenterrou para nós. Como eles perderam e como nós ganhamos, irmão. Sabe o que é Deus olhar um projeto e dizer assim: estou ferrado, não tem ninguém para fazer esse projeto. De repente Deus olha e eis que vem surgindo um povo forte. E Deus diz: é com eles, desenterra a adaga, leva para eles. É minha última chance de usar a adaga. Tu tem ideia de o que nós vamos ganhar? Usa a verdade, faça contenda. Usa a verdade e a justiça, causa intriga. Não compactua com erro, não compactua com mentira, não compactua com engano, não compactua com meias palavras. Seja sim, sim e... Tem que ser assim, irmão. Deus tem uma grande obra na tua vida, mas não afrouxa. Então, não tinha contenda com as assembleias, não tinha contenda com os batistas, os presbiterianos. Então, o que eles chamam de igreja, eu chamo de prostíbulo, dos presbiterianos, dos metodistas. Aquilo é prostíbulo. Daqui a pouco eles estão me mandando e-mail também, aí eu vou ser carinhoso com eles, vou mandar eles também passear. Por quê? Só depois que esta palavra tem uma grande contenda contra os habitantes da terra, depois que ela passou pelo laboratório que Deus criou, chamado Geração Jesus Cristo, agora ela tomou vida. Agora nós temos a contenda, agora nós temos a intriga, agora Deus jogou governadores, presidentes, prefeitos na cadeia, agora Deus matou muita gente na nação brasileira e mundo afora. Matou, e mais morrerão, que o Deus da geração Jesus Cristo vai matar. Por quê? Porque a palavra que estava morta no livro tomou vida ao passar pelo laboratório chamado Geração Jesus Cristo. É isso, irmão. E a sua contenda, e a sua intriga, e o seu medo de ser demitido. Quem tem medo não tem como servir a Jesus. Quem tem medo não experimenta um milagre. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé tem o seu segredo e não se revela ao que tem medo. Isso é claro que foi o Espírito Santo que falou essa coisa. Se você tem medo, tu nunca conhecerás um mover do Espírito. Não, o que vai ser se eu perder o meu emprego? Se tu perder o teu emprego e tiver fé, aí que tu vai ver que verdadeiramente Deus faz o maná descer, meu irmão. Que Ele multiplica pães e peixes, que o azeite da viúva e a farinha lá não para de jorrar. Só aí. Mas se você tem medo de perder o pássaro que está na mão,
Os que estão voando, tu nunca vai atrás deles. Essa é a realidade. Somos um laboratório. E depois que nossas vidas passam pelo laboratório da geração Jesus Cristo, aí nós descobrimos que verdadeiramente estamos vivos. Amém, irmão? Por isso que você chega aqui, depois de 5, 10, 15 anos de igrejas, pastor, eu pensava que era crente. Quem já me disse que pensava que era crente? 1, 2, 3, 4, até tu, Altair. Do André eu até esperava isso, mas de você, Altair. Pois é, meu irmão, as pessoas pensam que são crentes, mas depois que as suas vidas passam, as suas vidas originais, né, passam pelo laboratório chamado Geração Jesus Cristo, aí elas descobrem o que é verdadeiramente cristianismo, que não é ir atrás da igreja mendigar o pão, é ter pão para alimentar o mundo. Antes tu é um pobre coitado, um miserável, um mendigo pedindo esmola dentro de igreja. Jesus me abençoa, Jesus me abençoa. Chega aqui, Jesus te dá umas correntadas, umas pancadas e diz: busca o reino e a sua justiça, que tu vai ver o que é bênção. Aí a tua vida passa por esse laboratório, aí você descobre o que é verdadeiramente a vida, o que é cristianismo. Cristianismo não é ficar recebendo de Deus e viver como um idiota sobre a terra. Cristianismo é derramar o sangue para regar a semente do evangelho nessa terra. Isso é cristianismo. Jesus não chama qualquer um, Jesus não chama pessoas que querem viver a sua vidinha social. Pai, filho, famíliazinha, todo mundo encaminhado nessa sociedade podre, nojenta. Uma sociedade que qualquer babaquinha que tem dinheiro faz uma faculdade e pensa que é alguma coisa mais do que alguém. Mas quando chegam diante de nós para um debate, quem fala pela boca de quem? Seja, meu irmão, espiritual, que Deus vai botar os engravatados na tua frente para tu pisar na sabedoria deles e cuspir no diploma deles. A tua vida tem que passar nesse laboratório, meu irmão. Que o Espírito da sabedoria quer entrar em ti. Tu queres? Porque tem gente que diz: não, Deus, se é para esses conflitos, eu não quero não. Mas o teu Senhor Jesus, o que mais teve foi conflito nessa terra. O tempo todo queriam apedrejá-lo. Hoje o irmão estava mostrando um texto bíblico que diz assim, e as pessoas diziam a respeito de Jesus: ele está enlouquecido. Lembra da expressão? Está fora de si. O que disseram de Jesus? Que ele tem demônio, ele está enlouquecido. Os outros dizem assim: mas alguém que tem demônio, como que o demônio pode abrir vista aos cegos? Como que o demônio pode curar um enfermo? Como que o demônio... Amém, irmão? O que disseram de Jesus? Que ele estava louco. O que tem dito a respeito de você? Que você é o cara exemplar na sociedade? Se tu é exemplar na sociedade, tu não presta para Deus. Nesse ministério, Jesus pegou os seus discípulos, passou pelo laboratório e transformou em marginais. Nós não nos integramos a esta sociedade, nós não temos comunhão com ela, nós vivemos à margem, nós somos marginais. Tu consegue ter comunhão com o teu patrão? Só profissionalmente, mas fora isso, você sai para ir para o boteco com ele, você compactua com as obras dele, etc, etc? Não, você é um marginal, e é assim que Jesus vai te levar para o céu. Quando chegar lá no céu, você pensa que Jesus vai dizer assim: eis aqui os meus santos. Ele vai dizer: eis aqui os marginais, aqueles que eu encontrei na caverna de Adulão. Ou tu não pensas que o ministério de Davi tipifica o chamado de Cristo? Ou tu não pensas que caverna é um lugar desprezível e pouco agradável?
Os palácios que os pastores estão por aí, os riquinhos, os crentes idiotas, riquinhos, cheios do dinheiro, parando de carro importado na porta, esses riquinhos idiotas estão entrando nos templos faraônicos, nas cadeiras acolchoadas e no ar-condicionado. Eles pensam que tem Deus. Eu cuspo na cara do Deus riquinho que eles têm. O verdadeiro Deus está no lugar sem conforto, na caverna de Adulão, chamando os marginais, os amargurados, os endividados, para mostrar que Ele é Deus acima de todas as turbulências. Mergulha, irmão. As cachoeiras vão jorrando. Entra debaixo das águas. Diga mesmo, se tiver que viver, viverei. Se tiver que morrer, morrerei. Mas se você tem entrado neste lugar, é para você mergulhar. Mergulhar. Irmão, interessante como as coisas aparecem. Tem pessoas que eu estou pregando aqui e dá para ver claramente a alma da pessoa ligada no púlpito. Tem outros que estão aqui como se estivesse no meio da rua olhando as crianças correr. A alma não está ligada nisso aqui, o espírito não está ligado nisso aqui. Tem outros que estão ligados, querendo ouvir, prestar atenção. Tem outros que estão só esperando a hora do culto acabar para ir para casa. Sabe o que eu te aconselho? Vai logo. Aqui o texto diz, no verso 25, né? O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés, tomou do Espírito que pairava sobre ele e colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. Ou seja, nós precisamos entender isso. Deus trata com mover na nossa vida, o que nós chamamos de dispensação. Deus tinha um projeto, mostrou ali um projeto, e depois o projeto continuou, mas não com aquela mesma evidência. E tem pessoas que Deus chama para um projeto num instante, depois não tem mais nada com aquilo, aquilo se extingue na vida da pessoa, e Deus traça outros projetos. Tem gente que não aceita isso, tem gente que pensa que porque Deus começou com ele uma obra, que aquela obra tem que perdurar para sempre. Uma vez eu comecei uma reunião lá na rua Cardoso Marinho. O pessoal começou lá e me chamou para liderar. Poxa, nós estamos com uma reunião lá, mas não tem ninguém para liderar a gente fica perdidinho. Tem hora que a gente não sabe nem começar a orar. Eu orei, Deus permitiu. Eu falei, não, vamos lá, irmão, vamos buscar Deus. Ninguém sabe mais do que ninguém. Foi um marco na minha vida aquele negócio, foi um marco na vida de várias pessoas. E um dia Deus falou assim, basta, acabou. Fecha. Eu cheguei para o pessoal e falei assim, irmão, hoje é o último sábado que eu estou vindo aqui, eu não venho mais. Qualquer outro que quiser assumir, fique à vontade, mas eu não venho mais, porque Deus falou que basta, acabou a reunião. Agora, quem quiser, continue. Aí ele falou, não, se você não vem, então acabou para a gente também. Eu falei, vocês que sabem, estou falando da minha posição. Aí encontrei um camarada na rua, começou a falar de ministério, tal. Tu dirigiu uma reunião lá, não sei aonde. Por que a reunião acabou? Tipo assim, tu perdeu o ministério. Deus começou uma reunião, ele não virou igreja, não virou templo, não cresceu. Eu falei assim, meu amigo, presta atenção, foi Deus que mandou começar o trabalho, e foi Deus que mandou terminar o trabalho, é assim que funciona. Mas a palavra saiu com um impacto tão violento que o camarada ficou desfigurado. E hoje ele pensa que é um batista, ele pensa que é um pastor. Um camarada que acreditava em língua estranha, expulsar demônio, profetizar, curar enfermo, hoje o camarada se contenta por carregar um terninho desgraçado num calor desse de 50 graus, o maldito anda dentro de um terno pensando que é bonito e está congregando numa igreja presbiteriana. Alguém que um dia falou língua estranha, curou enfermo, expulsou demônio, hoje está dentro de uma igreja presbiteriana. Nunca foi nada, sempre foi um lixo. Essa é a realidade. Então, irmão, Deus tem princípio, meio e fim. Deus mandou Jesus sobre a terra e se quisesse teria sustentado ele até hoje sobre a terra. Amém? Não, mas mandou ele com uma missão. Teve princípio, meio e fim na sua morte. Depois a obra continuou? Continuou.
Mesmo depois do túmulo, a obra continuou. Está aí até hoje, nós estamos vivendo a obra. Deus tem seus caminhos, as suas formas, e tem pessoas que não conseguem entender os projetos de Deus. Aqui é o grande exemplo. Uma hora é o CD, outra hora entrou o DVD, outra hora vai pela internet, outra hora vai de folheto, outra hora vai... Vamos até voltar a soltar pipa para fazer a obra? Vamos? Se não vamos... Está tudo preparado já no esquema. Vai chover folheto nessa cidade que eles vão ficar loucos. Vai chover folheto nessa cidade que a sociedade vai ficar louca, irmão. Vai ficar louca. Tu vai ver se não vai. Tu vai ver se a televisão não vai falar. Ninguém sabe mais. Está vindo lá de cima. Tu vai ver isso na televisão, os repórteres indignados. E está aqui o nome daquele cara, Vai chover folheto na cidade. Vai chover folheto na cidade. Vai chover, eles vão ficar loucos. Está tudo no esquema. Vai dar tudo certo. Então, irmão, Deus tem seus planos. Ele começa a mover e para, mas a obra nunca para. A obra só muda de mover, só muda de dispensação. Então, se hoje você é um profeta, se amanhã tu parar de profetizar, tem que saber se você perdeu ou se Deus parou. Se hoje eu estou pregando, se amanhã eu não estiver mais pregando, sei lá o que é que Deus vai fazer, eu tenho que saber o quê? É o Senhor que quer que pare? Ou eu pisei na bola? Não, sou eu que quero que pare. Perfeito? O que o Senhor quer de mim agora? Agora eu quero que tu use só a vassoura. Beleza, irmão, é a vassoura, o meu melhor vai ser a vassoura. Não, mas tu pregava, tu foi rebaixado a faxineiro. Desgraçado! Maldito e desgraçado! Quem foi que disse que fazer alguma coisa para Deus é ser rebaixado, desgraçado? Quem foi que disse que púlpito é maior que faxineiro que serve ao Senhor do mesmo jeito, comprado pelo mesmo sangue? Ninguém é rebaixado por estar pregando e estar fazendo a faxina. Ninguém é rebaixado por isso. Se é projeto de Deus, não é rebaixamento, é promoção. Minha alma ferve, irmão. Porque isso que eu prego não são palavras momentâneas, é a vida que eu tenho, aquilo que eu acredito. É tanta honra para mim ser um instrumento da palavra, como ser um instrumento da limpeza, é a mesma honra. Minha alma ferve, porque isso é realidade para mim, eu vivo isso. Nunca quis ser nada dentro de igreja, a não ser servo. Isso eu sempre quis. Eu sempre tive essa ambição. Deus, eu quero só te servir aonde, da forma que o Senhor quiser. Servo eu quero ser. E as pessoas me convidavam: irmão, traz a palavra. Não, irmão, pede o irmão lá, tem alguma coisa para carregar aí? Tem uma coisa para suar a camisa? Me pede aí, para pregar, chama o irmão. Deus é testemunha quantas vezes eu fui chamado para pregar e pedi para chamar outros irmãos. E eles diziam: não, irmão, tem que ser você. Eu disse: não, irmão, se você achar que tem que ser eu, eis-me aqui, mas eu prefiro que tu chame o irmão. É assim que tem que ser. Isso é coração de crente, que quer que todos sejam exaltados, e ele não importa, ele pode ser pisado. Aleluia, Deus. Isso é coração de crente, isso é coração convertido, como eu sou convertido, por isso estou aqui. Não busque exaltação, não busque engrandecimento, não busque que o teu nome apareça, porque Deus sabe quais são as tuas obras, e elas estão todas escritas no livro dele. Na hora que tu tiver que receber a tua recompensa, o teu galardão pelas tuas obras, Deus não erra. Para concluirmos,
Diz aqui, 28, Josué, filho de Nun, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou: Moisés, meu senhor, proíbe-os. O homem vem e fala com Moisés. Josué interpela: meu senhor, proíbe-os. Ei, quem te chamou na conversa? Não, eu sou Josué, né? Tu ainda não é nada, mas tu vai ser. Então aprende desde já o teu lugar, para que quando tu assumas a posição alta, não faça um monte de besteira. Nunca. Os pastores sempre me chamaram para junto de si, não sei o que eles viam em mim, deviam ver alguma coisa. Sempre. Eu entrei em casa de não sei quantos pastores, trabalhos de rádio, de televisão, eles me levavam para junto deles o tempo todo. Quando saiu o fax, lembra do fax? Era um fenômeno. Quando todo mundo achou, e o fax, liga aqui no telefone, o cara manda um papel lá, não sei de onde, mete lá, sai escrito aqui. Era um fenômeno. Antes que ninguém ouvisse falar em fax, eu já conhecia. Dentro da Rede Manchete, na época que existia. Falou, eu vou te mostrar um negócio. Olha isso aqui, ó. É fax. Olha como funciona, quer ver? O cara vai receber uma mensagem, olha só. Essa mensagem aqui veio de onde? Essa mensagem veio de lá do centro do país, lá de Rondônia, lá de Goiás. De Goiás saiu aqui, ó, na torre ali, do centro da cidade. Que fenômeno! A tecnologia da televisão sempre galopou, a gente só pega as sobras. Eu conhecia tudo isso. Nunca que o meu pastor tivesse numa conversa e eu tomasse a frente para falar alguma coisa, nunca, jamais. Quem seria eu? Quem seria? Às vezes os irmãos da igreja vinham, não, pastor, por que tal? E eu ali às vezes sabia a resposta, ficava na minha. Depois no particular eu dizia assim, pastor, eu fiquei sabendo disso, só estou comunicando ao pastor. Acabou. Amém, irmão? Não queira aparecer, porque o pedestal que ninguém abala é aquele que Jesus constrói para você. Não construa o teu próprio pedestal. Se tu fizeres um pedestal, tu vai fazer de quê? De madeira. Ah não, pastor, eu faço de tijolo, que eu sei trabalhar com massa. Tá bom, de tijolo. Tu nunca conseguirás construir um pedestal de ouro, de prata, de diamante, um pedestal inabalável, que nem terremoto não destrói, machado não destrói. Só quem consegue fazer isso é Deus, irmão. Não queira aparecer, deixa que Deus te faça aparecer. Moisés chega, tu está com ciúme? E outra coisa, irmão, tinha 2 camaradas aqui que profetizaram, né? E eles não estavam lá na tenda, foram convocados, estavam entre os inscritos para comparecer, não se sabe o motivo pelo qual não compareceram, mas foi sobre esses que o Espírito desceu e esses 2 não pararam mais de profetizar em todo o arraial, continuaram profetizando para sempre. Qual é a grande lição? Tem muita gente que acha que, não, eu quero me apresentar, eu quero ser visto por Moisés, eu quero ser visto pela liderança. Esses, sabe-se lá pelo motivo, não puderam ser vistos por Moisés, pela liderança, mas foram vistos por Deus. Quer a bênção? Aparece para Deus, meu irmão, porque não são homens que dizem, quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem diz isso é Deus. E quem diz, eis-me aqui, não pode dizer para homens, tem que dizer para Deus. Irmão, não era nada disso que eu ia pregar não, mas está aí. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu via um lençol descer até a igreja, e esse lençol se transformava em veste, e de uma única peça, não terá remendo, assim diz o Senhor. A sabedoria de muitos
são como a dos tolos, assim diz Deus. Eu comparo a como sacos vazios, diz o Senhor. Se não entender o que eu falo, se não entender o meu mover, assim diz Deus, o Deus da geração de Jesus Cristo. Amém. Seja. A paz para a igreja. Pastor, no terceiro louvor, que o senhor estava louvando, aquele louvor do André, eu vi quando o senhor estava louvando, desceu uma nuvem e envolvia toda a congregação. E quando a Águita e o Júnior estavam louvando, o senhor me mostrou, pastor, um relógio, e o senhor pegava esse relógio e o senhor ia ajustando os ponteiros. O ponteiro maior, né? O senhor vinha ajustando ele parava no 9. E o pequeno, ele parava no 12. O senhor vinha muito devagarzinho, como se alguém estivesse conduzindo a mão do senhor, entendeu? E o que eu entendi, eram 15 para meia-noite. Ali, o senhor parou aquele relógio. E quando a sua filha estava louvando, a Dayana, eu vi um anjo muito forte, eu já vi ele várias vezes aqui na igreja, ele estava por fora do portão, tá? E ele fazia uma barreira, como se ele estava impedindo. Algumas pessoas tentavam entrar na igreja e esse anjo ele não deixava, entendeu? Até aqui, pastor. Bom, Marcos? Não, André? Volta aí. Paz, irmãos. Mestre, ainda no começo ali na oração, eu via 3 troncos aqui na frente. Era tronco pequeno, médio e um tronco grande. E eu via uma nuvem, e essa nuvem ela caía, ela chovia em cima desses 3 troncos. O tronco maior, aquela chuva que caía fazia com que ele brotasse galhos e folhas. E assim aconteceu com o tronco médio, que era o tronco do meio. O tronco menor, aquela chuva, ela ia caindo sobre aquele tronco e aquela água ia inchando aquele tronco. Ele não brotava, ia inchando, até que aquele tronco como se estourasse. E aquela água vazava pelo chão e ia embora. Então aquela água que caía, aquela chuva, deixava de cair sobre aquele tronco menor e permanecia caindo só no médio e no grande. E ali essa visão cessava, mestre. Amém. Eu tinha uma semente, irmão Davidson. Essa semente, ela não era nova. Eu vi uma semente, ela começava a brotar e a germinar, e saía um pequeno galho, e desse pequeno galho nascia uma pequena folha, e era no meio da sua parentela, irmão. Amém. No momento que o Senhor falava de guerra, né, que esse ministério não mais falará de paz, eu entendi assim, que é o Deus da guerra, eu via o teclado que o João Paulo toca como se chorasse. E eu via do teclado sair lágrimas. E ali essa visão cessava, mestre. Quando o Senhor falou de adaga, de contendas, que as assembleias enterraram essas adagas, eu tive uma visão, irmão Alexandro, aonde eu via, irmão, as suas 2 mãos como uma chapa de metal e os seus dedos como navalhas cortantes. Então eu vi você dentro da sua casa e eu via que em tudo que você tocava, você cortava como se destruísse.
Eu via você abrir a geladeira e quebrar e cortar o braço dela. Eu vi você tocar em pratos, copos, talheres, enfim, sofás, e aquilo tudo ser destruído, irmão, pelas suas mãos. E ali essa visão cessava, irmão. No momento do louvor da irmã Dayana, mestre, eu via descer do céu um baú de ouro muito adornado e bonito. E esse baú ele era entregue. E quando o Senhor abria esse baú, tinham várias sandálias brancas. Eram muitas sandálias. E de apenas um número, 39/40. Em todas as sandálias, o número era o mesmo, 39/40. E ali essa visão cessava. Até aqui, mestre. A paz, igreja. Durante os louvores, Deus me deu uma palavra para ti, Marquinhos. Ao longo da tua estrada, tu rejeitaste projetos meus. Agarraste sempre em suas qualidades para reviver. E hoje, eu te convido, servo meu, a assumir um compromisso comigo por toda a eternidade. O que tu preferes? Usar as suas qualidades, qualidades essas que eu tenho como preciosa na palma da minha mão, para me servir ou para sempre se redimir? Assim diz o teu Deus nesta manhã. E durante os louvores, eu tive uma visão contigo, Sidney. Eu via o seu corpo no formato de um ioiô. A sua cabeça estava junto aos seus pés, você estava como um círculo. Em volta de ti tinha um barbante, uma corda. Quando esse barbante realizava o movimento para esse ioiô subir, o ioiô subia e o seu corpo ficava reto. Em seguida, o barbante realizava o movimento para descer. É o momento que esse ioiô, que o seu corpo como forma de ioiô estava, ele descia em forma de ioiô. E esse movimento aconteceu várias e várias vezes e a visão cessou. Até aqui, mestre. Amém. Alguém mais aqui? Quando estávamos louvando, aquele louvor do André, quando falou a maior oferta, eu via como madeiras no meio da congregação, madeiras antigas, mas madeiras ainda possíveis de ser usadas, mas eram só como grandes tocos de madeiras, e elas ficavam como se viesse do céu. Eu não via elas descendo do céu, mas como se viesse do céu, e ficavam flutuando no meio da congregação. Amém. Quando o Senhor, mestre, falava que ia voltar a treinar canto, eu tive uma visão. Eu vi como se maestros entrassem dentro do Senhor, grandes maestros do mundo, com as suas baquetas, os maiores nomes do que tiveram na música, que a gente conhece como músicos que revolucionaram o seu tempo, como se esses homens viessem com grande velocidade e entrassem dentro do Senhor. Meu entendimento é que Deus dará ao Senhor, mestre, algo muito grandioso na área da música. Abrirá
a mente do Senhor de tal maneira que o Senhor entenderá a música como nenhum outro entendeu. É isso mesmo. Deus lhe dará algo na música que o Senhor entenderá a música de tal maneira como quem faz um cálculo matemático, diz o Senhor. Tu decifrarás a música, tu tirarás a música da sua normalidade, diz o Senhor. E isso provém de Deus, pela busca que o Senhor está tendo, mestre, pela música. Isso, diz o Deus da geração Jesus Cristo, agrada muito a Ele. Alguém que busque tanto o conhecimento pelo âmbito musical. E isso será breve, diz o Senhor. Amém. Quando estávamos louvando aquele louvor, Sou como um unguento derramado, né? E nessa hora eu vi uma grande asa. Só a asa, como se a asa encobrisse a todos. Amém. Mestre, há muito eu tenho visto notas, como notas musicais, vir de baixo para cima e entrar aqui no ministério, e irmão Rômulo falando de música. Essa visão, ela me suscitou de novo, né? A música veio de baixo e entra aqui. No começo não entendi a visão, hoje eu entendo que é o mover que Deus vai fazer ali embaixo. E também eu via alimentos, pratos com alimentos também vim de baixo para cima e entrar aqui dentro do ministério. Amém. Durante a palavra, mestre, eu via o número 17, esse número estava no espaço e ele brilhava muito. Então, desse número saía outro número 17 e ele vinha até a congregação. Ele era colado no peito do Senhor, esse número 17 ficava muito justo a ponto de colar no peito, e ele se aproximava de alguns irmãos, outros, esse 17 ficava à frente, porém um pouco distante. Não eram todos que ficavam próximo do 17. Uns ficavam próximo e outro 17 ficava distante, mesmo aqui dentro. Porém o Senhor ficava colado como se fosse um só. Amém. Aleluia. Alguém algo mais de Deus nesta manhã? Não? Eu estou estudando as profecias, os calendários, estou estudando. Estudando é com aquela graça que Deus nos dá, né? Porque nós não somos pesquisadores de tempos, eras, calendários. O calendário que nós conhecemos hoje foi que alguém pesquisou e não nós. Amém, irmãos? Então, nossa pesquisa se fundamenta nisso, que nós sabemos que é real, faz parte da matemática de Deus no universo, mas é Deus quem nos acrescenta aquilo que nós não somos capazes de perceber. E então, eu acredito que o arrebatamento da igreja está marcado nesse 17. Está marcado, irmão. E acredita, irmão, se você não sair daqui hoje preparado para isso, nos próximos 17 anos você não vai conseguir se preparar. Tem que mergulhar na oração, mergulhar no estudo, mergulhar. A oração vai te confirmar se o teu estudo está certo ou errado. Não basta estudar. Não, que eu li a Bíblia, eu estudei, eu fiz uns cálculos, ou fez cálculo. Pega o teu cálculo e joga no lixo.
Você não vai conseguir tirar ele da memória, né? Você fez cálculo, deixa no lixo, vai orar. Se Jesus disser assim, sabe aquele cálculo? Tá maneiro. Aí você vai e pega ele do lixo. É assim que cristão se comporta. Eu estou falando. Você não pode confiar no seu cálculo. Você não pode confiar na sua exatidão dos fatos. Não pode. Não interessa o quanto você é culto, intelectual, sábio, instruído, não interessa. Nós não estamos lidando com coisas naturais. Se fossem apenas coisas naturais, qualquer pessoa por aí estaria discernindo a volta de Jesus. Não tem ninguém discernindo. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E você discerne o que é espiritual? Não. Quem te dá esse discernimento? O Espírito que testifica com o seu Espírito. Então, estude, mas se o seu estudo não for para oração, para confirmação de Deus, já era, esquece. Outra coisa, não ouses trazer as suas próprias confirmações a nível ministerial, sem que ela passe pela aprovação desse púlpito. Não ouses. Não ouse, irmão. Descobri a pólvora. Eu estava estudando, irmão, eu descobri a pólvora. Antes mesmo de você levar o seu conhecimento estupendo para o teu irmão, faça uma oração para saber se Deus quer mesmo que tu já dissemine aquilo. É bom, porque se for de Deus mesmo, vê que Moisés reconheceu os profetas, vê que Moisés reconheceu o mover, eu também reconheço. Se o projeto de Deus é com esse ministério, tudo que você receber de Deus, eu vou dizer, é de Deus. Agora, se tu achar que recebeu de Deus e eu disser que não é de Deus, acabou, meu irmão, não é de Deus. A menos que você vá e funde o seu próprio ministério, aí vai ser do teu Deus. Mas o Deus daqui, o Deus da geração de Jesus Cristo, só é de Deus o que ele me dá o entendimento que é de Deus, dele, senão não é. Ou você acha que esse púlpito pode andar na sua visão? Não, o púlpito não anda na sua visão, senão o ministério seria seu. O púlpito anda na minha visão, porque o ministério foi dado a mim, é dentro de mim que ele se traduz. Então você descobre algo, se traz, eu digo, caramba, irmão, tremendo. O que eu digo normalmente? Vou analisar e vou orar sobre isso. Aí depois eu volto para muitos irmãos de, irmão, é tremendo, ó, Deus me acrescentou isso, me acrescentou aquilo, e aí a gente joga para todo mundo ser abençoado, todo mundo ficar ligado, amém, irmão? Mas a regra é essa, irmão. Tu pode receber alguma coisa, mas tenha paciência, traz para cá e vamos trabalhar. Amém? Nosso objetivo é o mesmo? É o mesmo. Acabou o culto? Não acabou o culto. Irmão, presta atenção. Como é que diz Provérbios? 6 coisas aborrecem ao Senhor. E a sétima... Você sabe qual é a sétima, né? Eu não sei, que eu quase não leio Bíblia, não sei. Onde é que está escrito isso? Provérbios? Provérbios 6. Amém? É 6 por quê? Porque é justamente aquela revelação para o homem, em específico, para lidar com outros homens. A sétima coisa que abomina, aborrece a alma do Senhor, abomina, é justamente o que semeia contenda entre irmãos. Irmão, cuidado com o teu cristianismo. No teu cristianismo, no que te foi ensinado como cristianismo, não está incluído contenda entre irmãos. Amém? Não interessa se tu não gosta do teu irmão. Não interessa, ninguém pediu a tua opinião se tu gosta ou não. É problema teu com Deus. E é um problema sério, acredite. É um problema sério. É um problema muito sério. Então, cuidado. Se você não gosta de algum irmão, às vezes vem alguma pessoa para o ministério que é do seu conhecimento, é do seu círculo de amizade, e você cola com aquela pessoa, ó, tá vendo aquele irmão ali? Não dá muito papo não, que aquele irmão ali não é gente boa não. Ei, cuidado.
Cuidado com isso. Aí você já está semeando uma contenda entre irmãos, porque seu camarada está aqui dentro, ele é irmão. E não tem que ser irmão no nível, nos moldes e nos parâmetros que você acha de um irmão. Não é isso. Pedro era aquele cara daquele jeito. Tiago daquele jeito pior do que Pedro. Amém? E tinha uns lá que eram os mosca mortas, mas eram discípulos do mesmo jeito. Então, de repente, Pedro, na sua força veemente, agradava uns e desagradava outros. Já os mosca morta, agradava uns e desagradava outros. No tempo da escola, eu era um mosca morta. Todos os meus colegas eram mosca morta. Eu só me relacionava com mosca morta. Os caras agitados, que subia em coqueiro, que pulava muro, eu nunca me relacionava com eles. Mas não quer dizer que eles são melhores ou piores. É que eu tinha mais de um jeito e acabava me relacionando com pessoas do mesmo jeito. É que nem espécie. É interessante, tem um aquáriozinho lá embaixo. Quando eu trago uns peixes que eu coloco no aquário, é impressionante. Se já tem daquela espécie dentro do aquário, é largar eles, eles vão nadando e se junta aquela espécie. Não se junta a outra. Mas tudo é peixe, não é? Tudo desfruta da mesma água, não é? Tudo vai comer a mesma comida que eu jogar lá dentro, não é? Se eu pingar uma gota de cloro lá para envenenar, morre tudo do mesmo jeito, não é? Então é os peixinhos dizendo assim, não, vamos ficar aqui que nós somos iguais. Na verdade não tem nada de grupinho, está todo mundo dentro do mesmo oceano, amém? No mesmo oceano mora tubarão, baleia, golfinho, não é? No mesmo oceano? Então cuidado com essas divisões. Tem gente aqui que nunca vai prosperar na vida, porque a Bíblia diz que o que semeia contenda entre irmãos, a sua alma abomina. Eu vou dar uma chance hoje, uma chance de misericórdia muito grande. Vou fazer um negócio que eu odeio, tenho nojo, não gosto de fazer. Vou fazer hoje. Você que teve a língua comprida, é língua comprida mesmo, foi paroleira, vai ter que assumir se quiser. Você que semeou contenda entre irmãos, você que falou pelos cotovelos, que pensou que era alguma coisa, pensou que era ovelha de autoridade, está aqui ao chão, para você se humilhar. É só hoje essa oportunidade. Está aqui o chão para você se humilhar. É hoje e é agora. No máximo até meio-dia nós vamos estar terminando. Pode vir aí se humilhar, não tem nada a ver comigo nem com ninguém, é você e Deus. Essa é uma oportunidade de misericórdia, para você aprender a controlar a sua língua. E tem mais, antes que eu termine esse culto, amaldiçoando a todos os maldizentes. Eu estou com vergonha, é problema teu. Por que você não ficou com vergonha de falar mal do teu irmão? Por que você não ficou com vergonha de perante Deus falar mal da tua irmã? Porque ele não te agradou? É mesmo? E se alguém não me agrada, o que eu faço? Vou na boca de fumo, pego uma arma e saio matando todo mundo que não me agrada? O mundo nunca agradou Jesus Cristo, ele não veio matar ninguém, veio dar a vida. Quem é você para achar que você tem autoridade de falar de alguém? Não, está vendo aquela irmã ali? Não se junta com aquela irmã não. Vai direto ao pastor. Quem te deu essa autoridade de mandar alguém vir a mim? Se eu aqui como Jesus estou dizendo, vinde a mim as criancinhas. Desde quando eu precisei que alguém dentro desse ministério indicasse alguém para vir a esse púlpito? Dia a dia pregando, eu não deixo isso bem claro, não? Quando as pessoas estão lá no grupo, não têm acesso a mim, o meu número não está lá naquele grupo. Para quem quiser me ligar, me ligam pessoas da África, do Nordeste, de tudo que é lugar, eu nunca digo, irmão, desculpa, eu não posso atender. Sempre atendi. Os fusos horários às vezes bate na hora do café, bate na hora do almoço, bate nas horas, e eu estou sempre atendendo. Esse ministério não precisa de ninguém para dizer, vai direto ao pastor. Vai direto ao pastor por quê? Quem te deu autorização para administrar alguma coisa aqui dentro? Quem te constituiu como minha secretária aqui dentro? Quem fez isso? Eu não fiz. Vamos terminar o culto. Você que falou mal do seu irmão, você que usou a sua língua porque não devia, Jesus te chamou com a sua língua, não foi para falar mal do seu irmão,
foi para pregar a palavra dele e a vontade dele, foi para isso. Tem mais gente, e olha que tem muito mais gente. Que eu estava lá na minha intimidade, ainda tem mais gente. Eu estava lá e Deus começou a me mostrar as carinhas. Tem mais gente. Tem mais gente. E a oração é pesada, irmão. A oração é pesada. A oração é pesada. Essa oportunidade foi dada a uma mulher que passou por aqui chamada Eronilde. E ela não aproveitou. E a oração excluía ela e toda a sua descendência. Olha, procura alguém deles hoje dentro dos atos de Deus. Estão em birosca e em um boteco, com a vida prestes à destruição. E tem mais gente. Você não tem autoridade para falar do teu irmão. Deus não te chamou sequer para falar do teu vizinho ímpio. Deus não te chamou para viver de fofoca em nível algum. Em nível algum. Deus não te mandou nem estar falando mal, nem do católico, nem do espírita, não te mandou falar mal, te mandou falar verdades sobre eles, não criticar ninguém, porque o evangelho não se compõe de críticas, o evangelho se compõe de pregação da verdade. Falta gente, falta mais uma pessoa, falta uma pessoa só, falta uma pessoa. E não era ela. E a pessoa que falta não é ela. Então vamos orar. Vou orar rápido para que os irmãos não fiquem em sacrifício aqui de joelho dobrado. É por isso que eu vou orar rápido. Gilmar, eu via no teu corpo uma fita rosa, uma fita de uma largura, de uma espessura assim, e ela amarrava ela assim no meio, com um laço na frente, e vinha uma tesoura e cortava esse laço, e essa fita representa o teu caráter, e assim diz o Senhor, a partir de hoje, todo aquele que buscar em mim saberá o caráter dessa mulher. Mais alguém? Tem uma pessoa mais que falou para uma pessoa, inclusive falou para uma pessoa que tinha pouco tempo no ministério e falou besteira. Tu não foi chamado para usar a palavra aqui dentro. Aqui dentro só ecoa uma palavra, é a minha. Aqui dentro só existe uma palavra de direção. Eu já disse para irmãos aqui dentro, eu já disse, irmão, tu chegou na igreja, tu quer caminhar? Eu te vi com fulano, se afasta dele se tu quer caminhar com Jesus. Eu já disse, mas eu posso dizer, eu estou pagando o preço, estou dando a minha vida por ti aqui, eu posso te alertar dos mau caráter, que a porta está aberta, eu tenho a obrigação de te alertar, mas você não tem direito de falar para o teu irmão, eu tenho direito para falar para você e para quem eu quiser, porque eu trabalho aqui, enfrento cadeias e algemas, o preço que você sabe é por amor à sua vida, eu tenho autoridade para falar. Deus, tu conheces, ó Deus, e está escrito, a minha alma abomina, por isso, Senhor, que aquele que não se redime, aquele que faz uso da sua língua, que não reconhece o seu lugar, Deus, conforme as maldições preditas na tua palavra, Deus, porque a maldição sem causa não vem, mas a com causa ela é implacável, Deus, se cumpra então, ó Deus, porque nos teus atos não tem fofoqueiros, ó Deus, não tem ímpio, nem pecadores, pois a congregação é chamada congregação dos justos,
Por isso, Deus, aquele que deseja, aquele que anseia que permaneça nos teus atos, mas aquele, ó Deus, que é maldizente, aquele que não quer se render ao evangelho, à verdade, à doutrina, o rumo, o caminho, esses, Senhor, tu os exclua, Deus, e eles não se encontrem nos teus atos, tal qual, Senhor, o Senhor me deu a direção, assim eu digo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Os profetas que receberam algo de Deus, antes de encerrarmos, pode vir à frente. Tem algo, irmão? Mestre, eu via duas pessoas na África na mesma condição dos que estavam aqui na frente. Uma pessoa em Santa Catarina e uma outra pessoa em Fortaleza. E as costas de alguns que estavam aqui estavam cheias de espinhos. Espinho, como aquele bicho chamado porco-espinho, era exatamente as costas e o corpo de alguns. Amém, mestre, até aqui. Amém. Nada mais, amém. Vamos agradecer a Deus. Algo disso. Mestre, quando o Senhor fez o chamado, eu vi espadas aqui na frente, com as lâminas para cima. E ao findar, mestre, do seu clamor, eu vi algumas pessoas saindo como árvore seca. Seca, seca. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo, com a falta da sua sinceridade, com o afronto que teve diante do meu púlpito, uma enfermidade adentrou em ti e tu secarás no leito. Assim diz o Deus verdadeiro, o único, o Deus do mestre do Pirani nesta hora. Deus vive e poderoso, leva-nos, ó Deus, segundo os teus projetos, sejam quais forem eles, esses são de graça, da paz interior, porque, Senhor, como está escrito, contigo não importa se vamos viver, não importa se vamos morrer, pois quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, e é para isso que estamos aqui, ó Deus, para viver por ti e também para morrer por ti. Por isso, dá-nos a tua graça, sustenta-nos com o objetivo que o Senhor conhece do nosso desejo, do nosso coração, leva-nos até o fim, como sendo os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que continuaremos na vida, te saudamos. Aleluia. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.